Olá, esse é o Yes TV Notícias dessa segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, e nessa edição nós trazemos as principais notícias do Brasil e do mundo. E para começar, um balão chinês invade os Estados Unidos e existem duas versões sobre o caso. Para os Estados Unidos, eles acreditam que era um balão de espionagem. Já a China alega ser um instrumento meteorológico que desviou da sua rota. Põe no ar. Um balão chinês misterioso apareceu nos céus do estado de Montana, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Desde então, China e Estados Unidos passam por uma crise diplomática para entender quais as causas e os motivos do balão ter invadido o espaço aéreo americano. Um balão com a parte superior branca e um aparato tecnológico acoplado na parte de baixo. Não há confirmações sobre o que era o mecanismo eletrônico e qual seria a sua função. Os Estados Unidos acreditam que os balões, por serem mais baratos e por voarem em uma baixa velocidade, podem patrulhar detalhadamente a região que o remetente deseja analisar. Para alguns especialistas, a ideia é justamente mostrar aos Estados Unidos que, apesar de estarem estreitando laços, os dois países ainda podem manter uma competição saudável, que não apresente perigos. Outros defendem que a China queria que o balão fosse visto para demonstrar aos Estados Unidos que seu serviço de segurança aéreo ainda possui falhas e que elas poderiam ser aproveitadas por Pequim. Depois de constatar que ele não apresentava perigo para o tráfego aéreo civil, os Estados Unidos passaram a estudar o artefato. Quando os Estados Unidos identificou o balão em seu espaço aéreo, a China imediatamente se prontificou e disse que não se passava de um aparato tecnológico usado para pesquisas meteorológicas, mas que foi desviado pelos ventos. Então Pequim teria perdido o seu controle e ele entrou no espaço aéreo americano. Já os chineses pediram calma e cabeça fria para tratar a situação, mesmo sabendo da pressão que o governo Joe Biden tenha para derrubar o artefato. Apareceu por lá, tem que ficar mesmo em prontidão, né? Tanto desastre acontecendo. E por falar em desastre, incêndios em florestas no Chile deixam 24 mortos e quase 1.000 feridos. Nesse domingo, havia 260 incêndios ativos no país, 28 deles considerados relevantes. 1.475 pessoas estão em abrigos e 26 estão internados em estado grave. Vamos colocar na tela? Incêndios florestais no sul do Chile mataram pelo menos 24 pessoas, feriram mais de 970 e destruíram cerca de 270 mil hectares. Informaram autoridades neste domingo, dia 5 de fevereiro, em um momento em que a ajuda internacional começava a chegar no país. No fim de semana, o governo do presidente chileno, Gabriel Boric, estendeu o estado de catástrofe para La Araucânia, juntando-se a Ñobe e Biobío, as três regiões mais afetadas pelo incêndio, caracterizadas pela intensa atividade agrícola e florestal. A medida permite, entre outras coisas, entregar ajuda aos afetados de forma mais ágil e mobilizar recursos. A região do Biobío é a que mais acumula vítimas. Concentrada 2/3 do total, até sexta-feira, as autoridades haviam relatado 13 mortes, mas no fim de semana as mortes dispararam. Até o meio-dia deste domingo, o horário local do Chile, 260 incêndios estavam ativos no país. Destes, 28 foram considerados relevantes, garantiu o subsecretário do Interior, Manuel Monsalve. A autoridade acrescentou em coletiva de imprensa que 1.475 pessoas estavam em abrigos e 26 internados estão em estado grave. O Chile solicitou apoio internacional para agilizar a chegada de aeronaves e brigadas. No domingo, uma equipe de emergência da Espanha estava a caminho do país. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, garantiu que o seu governo enviará um avião
com material e especialistas para apagar os incêndios florestais. A chancelária chilena disse que continua coordenando com autoridades da Argentina, Brasil, Equador, Estados Unidos e do México o envio de ajuda. Aí eu pergunto para você o seguinte, cadê a Greta? Tá presa a Greta ainda, né? Mas cadê a Greta? Cadê os manifestantes que fizeram barulho aqui no Brasil para fazer sobre esse incêndio lá, né? Cadê? Só fizeram naquele momento, né? O monstro só apareceu, o gigante só acordou lá, né? Só acordou aqui na Amazônia. Olha só, continuando, o Reino Unido enfrenta a maior greve de saúde da sua história em meio a disputas salariais. A greve prevista para essa segunda-feira, para o dia de hoje, será a maior dos 75 anos do Serviço Nacional de Saúde. Enfermeiros e trabalhadores da ambulância aderem ao pedido de reajuste salarial. Põe na tela. O Reino Unido enfrentará a maior greve de profissionais da saúde de sua história nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, quando dezenas de milhares de enfermeiros e trabalhadores de ambulância aderiram à greve em meio a uma crescente disputa salarial com o governo britânico, o que significa mais perturbação para o sistema de saúde já sobrecarregado. Enfermeiros e trabalhadores de ambulância têm feito paralisações separadamente desde o final do ano passado. Mas a greve prevista para esta segunda-feira, envolvendo ambos, principalmente na Inglaterra, representará a maior da história de 75 anos do Serviço Nacional de Saúde. Os trabalhadores da saúde estão exigindo um aumento salarial alinhado à pior inflação em 4 décadas no Reino Unido, enquanto o governo diz que isso será insustentável e causaria mais aumentos de preços que, por sua vez, fariam as taxas de juros e as parcelas de hipoteca subirem ainda mais. O Sindicato de Enfermeiros afirmou com muita responsabilidade ao Serviço Nacional de Saúde que aqui é onde vamos entrar em greve e que eles conseguem colocar o atendimento de emergência em vigor. Infelizmente, temos visto uma situação com os sindicatos de ambulâncias, onde eles recusam a fornecer essa informação. Quem disse isso foi o Champs em nota, né? Triste, mas que dê tudo certo. Um naufrágio na Baía de Guanabara deixa 3 mortos e 5 desaparecidos. Guarda-vidas e mergulhadores fazem busca por vítimas com o apoio de uma lancha, motos aquáticas e um helicóptero. A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro confirmou um emborcamento, né, de uma traineira. Põe na tela. Uma embarcação afundou na Baía de Guanabara na tarde deste domingo, dia 5 de fevereiro, com 14 pessoas a bordo. Até o momento, 6 haviam sido resgatadas com vida, 3 corpos foram encontrados e 5 pessoas estavam desaparecidas, entre elas uma criança e um adolescente, ambos do sexo masculino. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17 horas e 25 minutos para o acidente. Os 3 corpos encontrados são de 2 homens e uma mulher, ainda não identificados. Os 6 tripulantes salvos teriam sido resgatados por um barco civil que passava pela região no momento do naufrágio. Equipes do 19º GBM da Ilha do Governador prestaram os primeiros socorros às vítimas e as transportaram para o pier da Transpetro. A embarcação, conhecida como Caiçara, virou entre a Ilha do Governador e a ilha de Paquetá, por conta do mau tempo. Um temporal atingiu a cidade nesta tarde e deixou a capital em estágio de mobilização. Guardas-vidas e mergulhadores faziam buscas pelas vítimas com o apoio de uma lancha, motos aquáticas, botes e helicóptero. A informação inicial do secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, dizia se tratar de 12 pessoas a bordo, mas após ouvir o condutor da embarcação, a corporação atualizou o número para 14.
Em nota, a Marinha do Brasil disse que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro tomou todos os conhecimentos, todas as ocorrências, né, de um emborcamento de uma treineira na altura da Ilha do Governador e que um procedimento interno será instaurado para apurar causas circunstanciais e responsabilidades do acidente, que isso possa se resolver. Agora, para encerrar o nosso jornal, encerrar com uma notícia boa, né? A Raíssa Leal, a fadinha, é campeã mundial de skate street. A fadinha do skate venceu o Mundial de Skate Street, que aconteceu nos Emirados Árabes nesse final de semana. E com a conquista, a Raíssa é campeã da Liga Mundial e do Campeonato Mundial. Põe na tela! Raíssa Leal é campeã mundial de Skate Street. A brasileira venceu o Mundial dos Emirados Árabes neste domingo. Aos 15 anos de idade, Raíssa garante 80 mil pontos no ranking rumo a Paris 2024. Vale lembrar que antes das quartas de final, ela machucou o pulso e correu o risco de não disputar o campeonato. Completaram o pódio a australiana Choi Koven e a japonesa Momiji Nishia. As duas fizeram excelentes provas e elevaram o patamar da disputa. Enquanto Raíssa fechou com pontuação de 255,58, Choi ficou com a prata em 253,51 e Momiji com o bronze com 253,30. Além de Raíssa, outras duas brasileiras competiram na final. Gabi Mazzetto ficou na 6ª colocação e Pamela na 8ª. Destaque para a prova de Gabi Mazzetto, que fez manobras muito técnicas. Nas voltas, Raíssa acabou ficando com a sua primeira nota em 83,32. Apesar de ter ficado entre as 3 melhores notas, a brasileira optou pela segurança apostando nas manobras. Logo na sua primeira manobra, Raíssa lançou a assinatura do Flip Rock Slide de frente e garantiu um 85,04. Seu segundo acerto garantiu um 87,22, indo para a primeira colocação até então. Depois de garantir uma excelente nota, ela tentou manobras mais ousadas e acabou errando. Ela ficou com a pontuação de 255,58 e foi a campeã mundial. Raíssa, exemplo de todo o país, exemplo para todas as meninas e mulheres desse nosso Brasilzão. Quero agradecer a sua audiência. Amanhã eu tô de volta com mais de STV Notícias. Um beijo, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.